Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. E nesse vídeo a gente vai fazer mais um vídeo de aquecimento aí para a nossa Masterclass DBA 6 dígitos que começa na semana que vem. É isso aí, semana que vem mais um evento inédito de como que um DBA pode alcançar o salário de 100 mil por ano. Como que isso é possível? Normalmente é uma prática muito comum falar o salário anual nos Estados Unidos, aqui a gente fala muito no mensal, né? Mas é totalmente possível você atingir esses resultados. Se você não está inscrito ainda, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você poder se cadastrar nessa Masterclass, que com certeza ela vai destravar muitas coisas, além da parte técnica, tá? Muitos fatos, elementos comportamentais ali, elementos de carreira, elementos estratégicos para te levar para salários acima de 100 mil reais por ano. Beleza? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como tomar ações preventivas e corretivas no banco de dados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um tema muito comum, eu vejo que muitos profissionais que muitas vezes estão buscando o próximo nível não estão atentos a esse tipo de comportamento, esse tipo de situação. E eu quero trazer várias sacadas aqui, vários insights para você poder destravar o seu próximo nível profissional. Se está gostando aqui do nosso canal, se inscreva, habilite notificações, ajude a gente a compartilhar esse canal aqui, compartilhe esse vídeo aqui com 3 amigos para que a gente consiga cada vez mais levar essa mensagem para mais pessoas. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Eu estou fazendo essas lives de aquecimento para a gente poder trazer atividades do DBA, tá? Lembrando que essas atividades, independente do cargo que a empresa atual coloque aí, sobre DBA ou não, ou analista, etc., essas atividades precisam ser feitas por alguém, tá? São atividades importantes. E principalmente essa atividade aqui sobre monitorar o estado do banco de dados e tomar ações preventivas ou corretivas conforme necessário. Esse tipo de atividade, pessoal, ela está na documentação da Oracle em si, tá? Então você vai ter lá a documentação de banco de dados, tem lá as atividades do DBA e lá vai ter, cara, que monitorar o banco de dados e tomar ações preventivas ou corretivas quando necessário é uma atividade muito importante, tá? Em alguns tipos de provisionamento do Oracle Database, isso pode ser um pouco mais automatizado, dependendo do tipo de provisionamento na nuvem, tá? Essas ações preventivas ou corretivas também elas podem ser automatizadas, mas existem muitas dessas ações que vai chegar em um nível, mesmo em cloud, mesmo em autônomos, que precisa, cara, ter um tipo de ação, tá? Precisa de um tipo de monitoração. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo para que você tenha uma sacada aí de como você pode se destacar, como que você pode ir para o próximo nível. Primeira coisa, pessoal, primeiro, a parte de monitoração é algo fundamental para quem trabalha administrando um banco de dados. Às vezes você está administrando um Autonomous Database, tanto é que existe uma certificação para Autonomous Database. Se você está achando que Autonomous Database simplesmente acaba com o trabalho do DBA, que é colocar na tomada e esperar para ver o que acontece, não é assim. Você tem que estudar, você tem que entender os tipos de provisionamento e saber como que você pode utilizar o Autonomous Database. Então, a primeira coisa de todas é a gente poder ter esse tipo de clareza. E aí, essa parte de monitoração, cara, ela envolve muitas coisas. Existem empresas, inclusive a DBOCM, que trabalham com esse tipo de atividade, que a gente coloca isso em contrato, que uma das responsabilidades é a gente poder monitorar o banco de dados e tomar essas ações preventivas ou corretivas. E eu vou falar aqui basicamente como que a DBOCM faz isso hoje dentro de grandes empresas, tá? Para que você consiga destravar aí para o seu próximo nível, tá? Primeira coisa, sobre a parte de monitoração. Você pode monitorar isso através de formas mais manuais, tá? A nível de sistema profissional, a nível de scripts e tudo mais, tá? Mas existem também algumas ferramentas, inclusive ferramentas nativas do Oracle, que podem te ajudar a fazer esse tipo de monitoração. Então você precisa entender que quando você está administrando grandes ambientes, cara, muitas vezes você fazer tudo isso de uma forma muito manual, isso gera um trabalho muito grande. E existem ferramentas que trazem esse tipo de solução que você não precisa ficar reinventando a roda. Essa que é a verdade. Então, existem ferramentas aí de monitoração, como os Zabbix. A própria Oracle tem um Enterprise Manager, tá? Que você pode utilizar para poder monitorar ambientes de banco de dados, que elas vão... essa ferramenta vai ajudar em si a trazer um gráfico, cara, a trazer essa monitoração, a trazer um dashboard, a enviar notificações por e-mail, por Telegram, por SMS e muito mais. E muitas vezes, se você souber utilizar essas ferramentas da forma correta, você vai conseguir ter uma monitoração muito eficiente, que vai estar monitorando ali o status do banco de dados. Então, muitas vezes, antes do banco ficar indisponível, antes de reiniciar, você pode receber alguns alertas. E isso pode ser algo interessante, cara, para você evitar que os serviços realmente estejam indisponíveis, muitas vezes para você tomar algum tipo de ação,
tá? E muitas vezes esse tipo de ação, uma monitoração, cara, pode ser um lock, cara, que está enfileirando em várias sessões, bloqueando a questão do banco de dados. Isso pode ser uma ação que, algo que você pode chegar e analisar. Cara, existe um problema aqui na aplicação, numa tela específica, que está fazendo bloqueio de várias sessões. Como que a gente pode corrigir isso? Então, através de uma monitoração, cara, você consegue tomar algumas ações e melhorias no ambiente, tá? Além disso, a parte de fragmentação, cara, você verificar de tempos em tempos ali que alguns objetos estão muito fragmentados. Outras coisas, consumo de memória. Pô, você está vendo que a máquina está começando a fazer swap, que o consumo de memória está começando a enfileirar e está ficando alto, está começando a gerar uma lentidão. Isso pode ser um indicativo também que a monitoração pode pegar. Consumo de CPU, cara. Máquina está chegando a 100% de CPU, chegou em 100% de CPU, cara, vai causar uma lentidão generalizada e muitas vezes pode impactar a disponibilidade dos serviços, tá? Então, mais um ponto que pode ser monitorado, a parte de espaço, que tem diversas camadas. Você pode monitorar o espaço de um file system, você pode monitorar o espaço de um ICM, você pode monitorar o espaço da área de backup, você pode monitorar o espaço das table space, dos data files, da fast recovery, dependendo do tipo de feature que você está utilizando. Então, existem diversos níveis de monitoração que precisam ser feitos. E muitos desses níveis de monitoração, eles se aplicam, inclusive, para Autonomous Database, para bancos de dados na nuvem, para Exadata e tudo mais. Então, são conhecimentos aí que, se você estiver identificando, cara, que o consumo está muito alto, existem ações que podem ser tomadas. A gente precisa entender realmente que existem várias ações que a gente pode estar auxiliando aí dentro das aplicações, dentro dos sistemas, tá? E o que eu queria trazer aqui para vocês? Cara, muitas dessas ações, elas podem ser feitas preventivamente e outras ações, elas podem ser feitas corretivamente. E qual que é a diferença disso, né? Sempre quando você está trabalhando dentro de um ambiente de banco de dados, que é algo muito crítico hoje para as empresas, muitas vezes o objetivo do DBA, do cara que está administrando realmente um banco de dados, é não deixar que o ambiente pare. Então, o quanto mais preventivo a gente tiver uma atuação, isso vai ser melhor. Então, a gente já entrou em vários clientes que muitas vezes estavam tendo os seus serviços de banco de dados tendo muito impactados. Cara, o nosso ambiente está consumindo muito CPU, o nosso banco está parando, está travando praticamente todos os meses, nos picos específicos. Cara, o que a gente pode fazer preventivamente para que isso não aconteça? E a DBOCM faz esse tipo de trabalho dentro das empresas. E essa é uma das principais atividades com quem trabalha com banco de dados Oracle, que, dependente do cargo, se tem um cargo de DBA ou não, alguém precisa trabalhar para que essas ações sejam feitas de uma forma mais eficiente, que os serviços não sejam indisponibilizados, tá? Então, o quanto mais preventivo a gente conseguir atuar, melhor, cara. Você não precisa parar um servidor de banco de dados para poder corrigir, muitas vezes, uma alteração da aplicação ali, que está faltando alguns índices, que muitas vezes diminuiu o consumo de CPU preventivamente, fazer otimização de queries. Então, um dos trabalhos que vão continuar tendo uma demanda alta, inclusive com o Autonomous Database, cara, é a nível de aplicação. Reescrita de queries, está mais próximo ali da aplicação. Entender como que você pode otimizar o plano de execução de uma query, de uma consulta. Tá? Então, são elementos que cada vez mais a gente precisa estar atento, cara. A gente precisa estar atento. E essas ações preventivas, se você tiver o conhecimento necessário, é totalmente possível você executar essas ações preventivas. Antes da bomba explodir, cara, você está conseguindo realizar essas atividades. Então, esses são pontos que eu queria trazer aqui para vocês. E as corretivas, infelizmente, cara, aconteceu alguma coisa. Cara, vamos lá, vamos corrigir. Mas qual que é a mentalidade de quem trabalha com banco de dados que eu queria deixar bem claro aqui para vocês? Cara, primeira coisa, o que a gente vai fazer para resolver o problema atual? Cara, deu algum impacto? Beleza, vamos resolver o problema atual. Eu tô vendo que está sem espaço para poder fazer o backup. A área de arquivo estourou, alguma coisa relacionada a esse tipo de coisa. Cara, vamos pegar e vamos corrigir isso na hora. Mas o principal é o que a gente vai fazer para que esse problema nunca mais aconteça. Para que esse problema tenha um risco muito baixo de acontecer. Inclusive, as ferramentas de monitoração, quando são bem implementadas, quando são bem ajustadas, quando são bem customizadas para cada ambiente, você começa a definir as métricas sensíveis. De o que é um warning, quando chega a 80% de alocação, o que é um crítico, o que está quase no momento de atingir 100%, e muitas vezes indisponibilizar o ambiente, tá? Então, a gente precisa entender que o estado do banco de dados, cara, cada vez mais o desafio das empresas é manter a disponibilidade
do seu banco de dados cada vez maior, né? Às vezes 99,9% ali, de você ter poucos impactos ali durante o ano dentro de um ambiente de banco de dados. É isso que as empresas usam, né? Principalmente com aplicações web, com aplicações que estão rodando aí 24/7. E é esse tipo de atividade, cara, que vai ter que ter alguma pessoa que vai estar olhando para o banco de dados, vai estar olhando para essas métricas. E muitas vezes você não habilitar um auto-scaling ali no Autonomous Database pode fazer com que, inclusive, seu Autonomous Database esteja indisponível ou esteja extremamente lento. E que muitas vezes os usuários e as aplicações sejam bastante impactadas. Então a gente precisa entender que esses conceitos hoje, mesmo com algumas otimizações, com algumas melhorias de produto, de cloud e tudo mais, é uma atividade muito importante e muito necessária. Que a gente precisa estar atento, que a gente precisa entender que essa é uma das principais atividades do DBA ou de uma empresa que tem banco de dados Oracle, que vai ter que ter alguém responsável, ou alguém dentro da empresa, ou alguma empresa de externa fazendo uma consultoria que seja responsável por isso. Hoje, a DBLCM, inclusive, nós temos uma área de consultorias, nós somos responsáveis aí por esse tipo de atividade em diversos clientes, diversos ambientes, em centenas, de fato, de banco de dados Oracle. Tá? Mas a gente precisa entender que é uma atividade nobre, é uma atividade muito importante e que ela tem um valor absurdo. Mas você precisa ter o conhecimento para que você consiga, de fato, monitorar o estado do banco de dados e tomar ações preventivas e corretivas e fazer com que a indisponibilidade seja a mínima possível, cada vez mais. Porque muitas vezes isso representa prejuízos financeiros de milhões para muitas empresas. Se você tem uma indisponibilidade do serviço. E aí você começa a entender, né, quanto que, independente de cloud ou não, as atividades do DBA são relevantes. Para você ser um DBA que ganha 6 dígitos, que ganha 100 mil reais por ano, você não pode deixar esse tipo de situação acontecer. Você tem que ter o conhecimento necessário, a postura necessária, saber as suas responsabilidades, ter uma clareza aí das suas responsabilidades para que esse tipo de indisponibilidade de problemas não aconteça e que você tenha uma monitoração eficiente. Cara, de chegar notificação por e-mail, por SMS, por Telegram, por WhatsApp, falando, olha, o serviço está crítico, o consumo ali está alto. Opa, tem alguma coisa a ser feita ali preventivamente. Então, existem várias atividades que você pode realizar para que você consiga ter esses resultados. E para você ser um cara que ganha mais de 100 mil reais por ano, você precisa ser muitas vezes o cara que gera essas iniciativas para as empresas. Você precisa ser o cara que muitas vezes vai falar, cara, a gente precisa melhorar o nosso ambiente de monitoração. Ou a gente precisa, inclusive, ou contratar alguma empresa que faça esse tipo de serviço para a gente. Porque do jeito que está, muitas vezes o nosso ambiente está em grandes riscos, porque a gente não tem uma monitoração eficiente, porque a gente não tem um know-how, a gente não tem uma equipe que saiba fazer isso. E você sabendo executar esse tipo de atividade, fazer esse tipo de implementação, cara, você vai ser um cara que muitas vezes vai estar com um projetaço na mão e que vai muitas vezes conseguir uma promoção, conseguir o seu próximo nível, chegar num tipo de ambiente, num tipo de trabalho que fala assim, cara, a gente precisa melhorar a monitoração dos ambientes. A gente precisa customizar melhor, ferramentas mais eficientes e ter um time de fato que vai fazer as ações preventivas e corretivas. Beleza? Então, isso que eu queria trazer para você, mais uma live de aquecimento aqui da nossa Masterclass do DBA 6 dígitos. Cara, se você quer ir para esse nível de 100 mil reais por ano, cara, como um DBA, você precisa estar ligado nesse tipo de atividade, nas responsabilidades de uma empresa, de uma área, de uma equipe que trabalha com banco de dados Oracle. E, principalmente, ter essa questão de proativamente, né, estar fazendo com que cada vez mais os ambientes estejam disponíveis e que não tenham problemas. Beleza? Se você está gostando aqui, se inscreva no nosso canal, habilite notificações. Na semana que vem começa a nossa Masterclass DBA 6 dígitos. Faça o seu cadastro, porque lá a gente vai conseguir aprofundar muita coisa estratégica de carreira, fora apertar botão, cara, mas muita coisa que realmente vai te destravar para o próximo nível. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.